Fala, família do Agro, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um episódio do AgriProsa Podcast. Aqui sempre tem entrevistas fantásticas com pessoas incríveis. Temos também o canal AgriProsa no YouTube. Que tal dar uma passadinha por lá e assistir as entrevistas que você ouve por aqui? E se você achar que vale a pena, vai lá, se inscreve no canal. O like eu tenho certeza que você vai deixar por lá, né? E se você conhecer alguém que possa se interessar por algum dos assuntos dos vídeos, então compartilha. Simbora então para mais um AgriProsa Podcast. O meu entrevistado de hoje é Alcido Helenor Vander. O Alcido é técnico em agropecuária, é graduado em agronomia, é mestre e doutor em ciências agrárias, é pesquisador da Embrapa desde 2001, é presidente da Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural, SOBER, na gestão 2023-25, é conselheiro do Senar Goiás e também da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás, a FAPEG, e do Conselho Temático da Agroindústria da FIEG. Ele representa a Embrapa nas câmaras setoriais de arroz e de feijão do Ministério da Agricultura e Pecuária e também na Comissão Nacional de Cereais, Fibras e Oleaginosas da CNA. E o tema da nossa entrevista será o que esperar da safra 2023-24. Alcido, como é bom ter você aqui, seja muito bem-vindo. Olá, tudo bem, Divino? Muito obrigado aí pelo convite, pela oportunidade. Prazer estar com você aqui conversando um pouco sobre esse assunto tão importante. Alcido, é impossível falar em agronegócio sem falar em desafios, né? Afinal de contas, existem aqueles jargões, o agro não para, o agro é uma indústria a céu aberto, a gente está o tempo inteiro repetindo isso. E nós tivemos muitos desafios nessa safra 2022-23. Eu gostaria que você falasse um pouco desses desafios e como é que nós chegamos ao final dessa safra 2022-23. Perfeito, Divino. Olha, 22-23, a gente teve vários desafios. Se nós imaginarmos aí o Brasil com a sua dimensão continental, nós tivemos alguns desafios foram percebidos de uma maneira até global e outros nós tivemos aí uma percepção mais regionalizada, né? Se nós olharmos para a questão dos custos de produção, a gente já vem de um histórico de custos de produção bastante altos no Brasil. A gente já vinha aí de 21 para 22 com alguns, especialmente agroquímicos, até faltando, aí depois o suprimento deu uma normalizada, mas no começo de 2022 nós tivemos um problema sério no leste europeu e o conflito iniciado lá, ele mexeu a nível global com as cadeias a cadeia de suprimento de fertilizantes. Então, os fertilizantes que já não eram baratos para os produtores brasileiros, até porque nós importamos, né, uma quantidade expressiva, né, dos nutrientes que nós utilizamos, esses preços multiplicaram por 3, 4 vezes, né, subiram 300%, 400% em questão de poucos meses. E aí, o que aconteceu? Os custos que já não eram baixos, eles tiveram uma alta muito expressiva nessa safra 22-23, porque a maioria dos produtores não tinha comprado ainda, né, fertilizantes. Houve relatos em várias regiões que fornecedores, até quando o produtor já tinha comprado, fornecedores não conseguiram entregar. Então, ficou uma situação muito ruim do ponto de vista dos custos de produção na safra 22-23. Então, isso começou, então, uma safra cara. Aí nós tivemos, durante a safra, aí a complexidade relacionada aí ao fenômeno climático Laninha, que no Brasil tropical, né, no Brasil central, não sofremos muito, porque o volume de chuvas foi até bom, né? Tivemos uma safra boa, estamos falando da safra recorde e tudo mais, né? Milho foi uma beleza, né? Tão bom que o preço não está atrativo agora, né? Tivemos uma super oferta, mas tivemos na região sul o oposto, né? Nós tivemos chuva muito abaixo da média, e isso fez com que tivéssemos redução de produção para diferentes culturas, né? na região sul. Então a gente teve custo alto, tivemos durante o ciclo das culturas problemas climáticos em algumas regiões, e na hora que a gente foi colher, tivemos uma safra abundante, né, a nível nacional,
batemos recordes, mas a consequência prática foi os preços começaram a apontar na direção de queda. Então, custo estava lá em cima, preço de venda não foi bom, produtor tendo que vender parte da sua produção, porque ele não consegue esperar com toda a produção, parte ele precisou vender até para conseguir honrar aí os custos que ele tinha feito, né? Compromissos que ele já havia feito, e até para pensar na safra seguinte. Então, ele se obrigou a vender parte da sua produção a um preço aquém daquilo que ele estava esperando. Então, custo alto na hora de fazer a safra, alguns problemas intempéries ao longo do percurso da safra, e depois os preços apontando na direção de queda. Então, realmente, 22, 23 foi uma safra aí bem desafiadora em vários contextos, apesar de ter sido uma super safra. Mas pensando na realidade de cada produtor, não tem sido fácil para os produtores fecharem as contas, né? Então, criou uma situação complexa aí para muitos produtores. Estamos chegando aí quase ao final do vazio sanitário, os produtores já estão preparando as máquinas, a gente está igual Fórmula 1, você lembra quando a Fórmula 1 estava no auge, antes de começar, ficava todo mundo ali preparando as máquinas, esquentando os motores, esquentando os pneus. Nós estamos mais ou menos naquele momento agora, para iniciar uma nova safra com outros desafios, já falando aí num super El Niño, né, que são desafios climáticos, com desafios de mercado da mesma forma, apesar dos custos estarem caindo, mas não caíram na proporção como o produtor precisaria que caísse. E ainda tem a questão da venda, né? Que ele vai vender, o preço está lá embaixo. Tanto faz em termos de grãos ou de carnes, nós estamos passando por momentos realmente desafiadores. Qual é o olhar que a gente tem que ter agora para essa safra 2023-24? Bem, nós já estamos, como você disse, né? Os produtores já estão aquecendo as máquinas. Em algumas regiões do Brasil, o pessoal já no sul, o pessoal já iniciou o plantio da safra de verão, sul do Brasil, né? Aqui no Centro-Oeste, onde a gente ainda está no período da estiagem, mas logo o vazio sanitário acaba, né? E produtores que têm a condição de mesmo que a chuva não venha logo cedo, mas tem a condição de iniciar plantios quando tem alguma irrigação, com certeza o foco total agora é na safra seguinte. A gente vem aí numa condição de custos que baixaram um pouco, né, especialmente fertilizantes, voltou a uma condição, não a que era anterior à guerra na Ucrânia, mas pelo menos um patamar um pouco mais moderado, né? Possível de ser administrado pelo produtor. O que preocupa, com certeza, para muitos produtores é que o fato dos preços dos produtos ainda estarem num patamar baixo. O pessoal da pecuária tem reclamado muito, os preços ainda continuam em ritmo de queda, né? Então, na lavoura, a gente teve essa super safra de milho, isso tem muita soja que não foi comercializada ainda, havia uma expectativa de redução da safra americana, mas a princípio as notícias de lá não são tão ruins quanto talvez o nosso produtor brasileiro estava esperando, né? Então, porque assim, a gente acaba, o nosso produtor acaba se beneficiando se em outras regiões tem perdas maiores, né? Então essas perdas não foram tão expressivas. Sim. Nós temos uma safra grande que parte da produção não foi comercializada, então nós começamos a safra tensionando preços, né? Assim, pressionando preços ainda para baixo. Então, o desafio é conseguir otimizar a parte de custos, realmente não esbanjar nos custos, tentar otimizar. A questão muitos produtores já estão praticando, né, a ideia de uma agricultura de sítio específico, dentro do conceito da agricultura de precisão, não jogar fertilizante fora, não jogar agroquímico fora, fazer manejo integrado, monitorar as lavouras, somente fazer a aplicação onde realmente é necessário. Tem toda a discussão com bioinsumos, a gente consegue substituir alguns insumos químicos por insumos de base biológica, com isso, além dos ganhos ambientais, também baixar custo.
A questão dos nutrientes, a gente tem uma coisa hoje que até 15, 20 anos atrás não era possível nem de imaginar, que a gente consegue ter parte do nitrogênio das culturas sendo fixadas, até nas pastagens, né, sendo fixadas usando inoculantes, né, bactérias, fixadores de nitrogênio. A gente achava que isso era possível fazer em leguminosas, né, como a soja, onde todo mundo já usa, mas a gente consegue fazer isso em outras culturas também. Então, parte do nitrogênio a gente consegue suprir usando inoculante e por aí vai. Então, a gente tem que otimizar os recursos que a gente tem, fazer um uso, procurar ver onde tem algum tipo de gordura que a gente consiga reduzir, porque realmente há essa pressão sobre os preços. O crédito, além de ele não estar muito abundante, pensando nos recursos oficiais, apesar do aumento do montante, esses recursos, ele acaba sendo um capital caro, né, para ser contratado pelos produtores. Sim. Então a gente vive um momento que crédito é caro, buscar alternativas, produtores já maiores já estão buscando, inclusive, algumas alternativas fora do Brasil, em termos de conseguir opções de financiamento, porque depender apenas dos recursos já disponíveis no mercado interno acaba sendo um limitante, acaba ficando caro para o produtor. Então, ver essa questão lá dos custos e, obviamente, na estratégia de venda, aí inclusive um desafio para todos nós que aprendemos a plantar, aprendemos a produzir muito bem, mas ainda temos algum aprendizado pela frente em termos de possibilidades de comercialização. Não vender tudo de uma forma só, às vezes vender parte da produção de forma antecipada, parte de outras maneiras, nunca usar uma única estratégia de comercialização para tentar dar uma reduzida nos eventuais riscos que a gente vai ter em relação ao mercado. Porque nós não sabemos se lá na frente vai ter algum tipo de crise no mercado, do tipo assim, como surgiu a Covid lá atrás, como teve a guerra lá no ano passado, que começou ano passado. Então, algum tipo de crise surgir, a gente tem que estar preparado. Então, o produtor tem que otimizar o máximo possível que ele puder nos seus recursos, no seu custo, manter a sua planilha mais baixa que ele conseguir e pensar na estratégia de comercialização, de forma a não usar uma única estratégia, pensar numa diversificação, uma combinação de estratégias para, com isso, estar um pouco mais resiliente, sabendo que nós vamos ter, no caso do Cerrado, com El Niño forte, provavelmente menos chuva no total. Então isso pode afetar a nossa safra. Na região sul, provavelmente mais chuva, mas na realidade do Cerrado, o que se espera é que o volume de chuvas acaba sendo menor. Então isso cria um desafio, especialmente para aquelas áreas onde nós não temos como trabalhar com irrigação. Além desse volume de chuva ser menor, nós estamos tendo uma antecipação. Por exemplo, eu não me lembro de ver um agosto com tanta chuva, como aconteceu esse ano, né? Foram várias chuvas. No final de semana passada, eu estava vindo lá da Chapada dos Veadeiros para Rio Verde, eu peguei chuvas torrenciais até Anápolis, mas muita chuva mesmo, parecia que era mês de outubro, aquelas chuvas grossas, então houve uma antecipação. Você acha que essa chuva que caiu em agosto, ela pode fazer falta lá na frente? Para a maioria dos produtores, essa chuva, até com certos volumes em algumas regiões, pensando em Goiás, mas também em estados próximos, ela não traz tantas alegrias para os produtores não, porque produtor que está com grãos armazenados de uma maneira precária, porque faltou espaço para armazenar. Produtor que está esperando para colher seu algodão, está com a pluma lá sequinha esperando para colher. O pecuarista que fenou capim em pé. Para esses produtores todos e várias outras situações, essa chuva fora de época acaba sendo um problema maior do que o benefício. Então, dá uma amenizada no calor e tudo mais, mas nós sabemos como é que o setembro costuma ser, né? Então, não dá para a gente imaginar, não, porque choveu em agosto, agora a chuva que viria em outubro, ela já começou em agosto. Não podemos contar com isso. Essa chuva que veio em agosto foi uma exceção, porque nós tivemos uma massa de ar com alta umidade que, por acaso, veio para Goiás esse ano. Não significa que nós vamos poder contar com esse tipo de precipitação ao longo de setembro e depois de outubro. Então, o mais provável é que nós tenhamos
o setembro como nós o conhecemos bem, né? Então, na prática, essa chuva ela seria mais útil para o produtor, com certeza, se ela viesse dentro do período esperado de chuvas, né, a partir de outubro. Porque o desafio é, além de se tivermos um volume menor e essa distribuição não for boa, tivermos veranicos ao longo, né, isso sempre é muito desafiador. Então, vamos torcer para que isso não aconteça. Podemos ter uma pressão maior dos inóculos de doenças com mais pragas, inclusive com a ferrugem asiática sendo, de novo, um problema que está aí batendo a porta? É um risco potencial, a depender do comportamento das chuvas aí, daí para frente, né? Vamos ver quando que elas vão efetivamente iniciar, o que está ainda é precipitado a gente afirmar qualquer coisa, olha, vai começar na quinzena tal de outubro. Está cedo, né? Não sabemos como é que vai ser. Essa chuva mesmo de agosto, alguns meses atrás, ninguém previa que iríamos ter esse tipo de chuva em agosto. O fato de nós termos o plantio cedo, por exemplo, começamos o plantio da soja cedo, aquelas regiões que acabam não tendo essa possibilidade ou começando esse plantio mais tarde, já tendem a naturalmente enfrentar uma pressão maior de inóculo de fungos, né, no caso da ferrugem asiática. Claro, existem possibilidades de conviver melhor, materiais que são mais resistentes, produtos que ajudam no controle, mas isso tudo implica custo adicional para o produtor. O ideal é que a gente não tivesse essa pressão tão alta, né? Dois problemas que nós temos no Brasil. Poucos produtores buscam o seguro agrícola e uma outra questão é da armazenagem, que por mais que a produção cresça todo ano e a armazenagem também, mas ela não cresce na mesma proporção. Como tratar aí esses dois problemões que nós temos? Bom, eu vou começar pelo segundo que você comentou. A armazenagem é um problema histórico, nós temos... junto com a logística, nós temos uma dificuldade que nós crescemos em termos do que nós estamos produzindo de uma velocidade muito maior do que a gente amplia a nossa capacidade de beneficiar, armazenar e escoar. Então, isso nós estamos acentuando esse problema. A safra cresce mais do que a nossa capacidade de receber, beneficiar, secar, armazenar e depois levar até o mercado de destino. Então, esse problema se acentua e, para isso, só há um jeito. Precisamos investir mais. E investir mais, leia-se, dentro do possível, os produtores precisam ter uma infraestrutura ampliada da condição deles próprios armazenarem uma proporção maior da sua produção e, com isso, ter uma flexibilidade maior para negociar a sua produção. Quando eles colhem e se obrigam a colocar logo, levar ao mercado, né? Normalmente as condições não são tão favoráveis, né? Condições de comercialização. Então essa questão precisamos ampliar em uma velocidade maior a nossa infraestrutura logística, que inclui armazenagem. Isso implica em fazermos mais investimentos. Recursos públicos podem ajudar? Sim, mas recursos privados são cruciais nesse processo. Então, essa é uma questão que não há como fugir dela. A outra questão que você comentou sobre o seguro, nós não temos no Brasil ainda uma cultura de fazermos seguro de todas as nossas atividades. Então, para a gente fazer seguro, historicamente, nós fazemos quando somos obrigados a fazer. Contraímos um crédito, um agente financeiro, um banco, disponibilizou o crédito para a gente e o banco exigiu que nós fizéssemos o seguro. Tá bom, exigiu, então eu vou fazer o seguro. Então a gente faz muitas vezes porque exigem da gente e não porque nós achamos que é necessário ser feito. Então a nossa cultura ainda não é dessa precaução ou de se precaver em relação a eventuais imprevistos. Em tempos que nós temos clima variando mais, temos situações de mercado que também, às vezes, trazem mais volatilidade, a questão do seguro ela se torna cada vez mais importante. Talvez o Estado, recursos públicos que são controlados, eles acabem sendo mais úteis, ano após ano,
quando eles entrarem na forma de subvenção ao seguro, ao prêmio de seguro, do que ao próprio crédito, porque o crédito o produtor pode contrair de onde ele tiver acesso, várias possibilidades privadas, mercado livre, às vezes até no exterior. Já o seguro poderia ser a maneira que o Estado apoiasse mais a nossa produção interna, porque sabemos que aspectos aí como a variabilidade climática estão aí, a volatilidade de mercados ela está presente e ela pode criar muito dano para o produtor. Então, essa proteção do produtor em relação a essas situações, elas são muito importantes. Elas vão dar a segurança que o produtor precisa, a certeza que ele precisa para ter uma colheita dentro daquilo que é possível e não ficar devendo para o seu credor. Conseguir honrar os seus compromissos com os seus credores, sejam eles públicos ou privados. Então, a certeza de que ele não vai ficar devendo, isso é talvez a maior garantia que ele pode ter, e o seguro ele é crítico nisso. Alcido, nós temos muitos produtores rurais que estão nos ouvindo, nos assistindo nesse momento. Qual seria o conselho que você daria para eles nesse momento que eles estão se preparando para o plantio, que o coração está assim batendo mais forte, né? As expectativas são grandes, com a experiência que você tem, com essa bagagem toda? Qual seria o grande conselho que você deixaria agora para os produtores rurais? Bom, em poucas palavras, o que a gente pode dizer? O produtor sabe o que ele precisa fazer na lavoura dele, na fazenda, na lavoura. O produtor precisa fazer com todo capricho, fazer a lavoura com todo carinho, que já é da experiência dos produtores, otimizar onde der, para a gente não aumentar mais os nossos custos, para a gente conseguir manter os nossos custos no patamar bem razoável, para que a gente possa ter mais à frente uma boa condição de barganha. Então, trazer os custos para um patamar mais baixo possível, otimizar os recursos, acompanhar de perto a lavoura e, principalmente, e aí é uma questão muito importante agora com novas tecnologias, o mundo digital, tem a possibilidade de a gente acompanhar de perto o que está acontecendo em diferentes mercados. Então, essa questão ela é muito importante. Então, os produtores que têm aí 2 gerações trabalhando juntas, a geração mais nova está muito mais ligada nessas questões do mundo digital, acompanhar de perto, tentar saber o que pode acontecer daqui a 3, 4 semanas. Olha, eu tenho que observar muito tal aspecto na minha lavoura, dessa cultura ou daquela. Em relação ao mercado, quando que vai ser o melhor momento da gente negociar, qual a proporção da nossa produção. Então, não deixar para decidir tudo de uma vez, só lá no final, e acompanhando a evolução das safras, também em outras regiões produtoras daqueles produtos, para a gente ter uma ideia um pouco mais segura do que vai acontecer lá no momento da colheita. Acho que, em poucas palavras, seria isso. Não existe mágica, existe a dedicação e a competência dos nossos agricultores, daquilo que eles já fazem muito bem, e é importante que continuem fazendo, para que a gente consiga ter bons resultados nessa safra 23-24. Resumindo ainda mais o que você disse, fazer melhor gestão, é isso? Exatamente. Amigo, eu fiquei honrado em ter o privilégio de te ouvir, de aprender tanto com você, né? Tanta experiência colocada aí na frente da gente que dá gosto de ficar aqui. Poderia ficar horas, viu? Mas infelizmente eu não tenho esse tempo todo e você também não. Muitíssimo obrigado. Volte quantas vezes quiser, esse espaço aqui é seu, e que a gente possa, daqui a pouco, voltar a falar de coisas boas, menos problemas e mais soluções. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite e a oportunidade. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples.
Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.